Agora a questão 12, seja A, B e C, A e B pertencentes a R, considere as seguintes afirmações sobre a equação. E aí eu escrevi a equação aqui no quadro. Vamos analisar as alternativas depois. Tá bom, então ó, eu tenho essa equação e aí ele quer saber o que é essa equação, o que é essa equação com a imagem que ela vai formar. Primeiro, vamos montar a matriz para a gente começar a fazer as reduções, tá? A matriz eu monto da seguinte forma. Vamos supor, ó, aqui é o campo do x, y, z, aqui é o campo do x, y, z. Então faz dessa forma, ó, aqui x com x. Então aqui vai, o que multiplica x com x, x quadrado, é menos 6. Aqui, y com y, então y quadrado é a, e ali z quadrado é menos 6, certo? X com y é 0, aqui e aqui, porque é uma matriz simétrica. Y com z é 0, deixa eu arrumar aqui, é 0, e aqui é 0 também, certo? Agora, x e z é 2, só que aqui a gente divide por 2, porque quando são, tirando a diagonal principal, né, quando são coeficientes de uma ordem só de cada variável, divide por 2, porque a equação das quádricas, elas são genericamente ax quadrado mais by quadrado mais c z quadrado mais 2 pxy mais 2q xz, enfim, assim por diante. Mas aqui escreve assim em 2 e aí a matriz, a ideia é que ela seja na diagonal A, B, C, aqui P, aqui Q, R. Enfim, é uma anotação, mas a matriz se monta dividindo por 2 os coeficientes das variáveis que não estão elevadas ao quadrado. Tudo bem. Montada a matriz, o que a gente faz? Tira os autovetores e os autovalores dela. Vamos lá. Então, para tirar os autovalores, o que eu faço? Faço polinômio característico, tirando o menos x da diagonal principal. Então, ficou menos 6 menos x ao quadrado, a menos x, aí menos a menos x e só. Posso colocar a menos x em evidência. A menos x. 6 menos x ao quadrado menos 1. Fazendo esse produto notável, eu fico com a menos x vezes 36 menos 12x mais x quadrado menos 1. Ou seja, o meu polinômio característico é a menos x, que multiplica 35 menos 12x mais x quadrado. Aqui eu tenho raiz a, né? E aqui eu tenho uma equação de segundo grau. A soma das raízes é 12 e o produto das raízes é 35, ou seja, 5 e 7. Aqui é menos 6 menos x, né? Então aqui dá mais 12. E aí aqui fica menos 12, então é menos 5 e menos 7. Tudo bem. Então os autovalores de A são A, menos 5 e menos 7. Nesse caso em específico, não é necessário descobrir os autovetores. Por quê? Os autovetores a gente usa para descobrir os coeficientes das variáveis isoladas. Então, se aqui, por exemplo, tivesse mais 1x, mais 2y, mais 3z, essas coisas, aí você precisa usar os autovetores, tá? Aqui, como as variáveis sozinhas não tem nenhum coeficiente, o coeficiente é 0, não preciso fazer essa parte, tá bom? Então, já com os meus autovalores, eu já consigo reduzir a equação na primeira redução, que vai ser a única, para menos
5x ao quadrado. Aqui eu troquei a ordem, tá? Mas tanto faz. Poderia ser ax quadrado, daria na mesma. Mais y quadrado. Eu só mantive aqui, porque aqui é o mesmo a, mas irrelevante. Menos 7z ao quadrado. Aqui é x', y', z', né? Porque eu tô falando de outra variável. E o meu b eu não altero. Então, essa aqui é a minha equação reduzida. É ela que eu vou analisar nas alternativas, nas afirmações, né, que ele pediu para eu analisar. Tudo bem, então agora que eu tenho ela reduzida, vamos fazer a análise dessa equação para saber como que ela se comporta quando A é positivo, negativo, B é positivo, negativo igual a zero, que é as hipóteses que eles estão me passando. Vamos ver aqui. A primeira, ele quer saber o quê? Se A for negativo e B é positivo. Então, vamos trabalhar com essa hipótese. Primeiro, se A for negativo, o que vai acontecer aqui? A minha equação vai ser da forma 5b, menos 5x quadrado, menos o módulo de a, y ao quadrado, menos 7z' ao quadrado, né, que tudo é linha, igual a b, porque não se altera, certo? Então, aqui todos os meus coeficientes desse lado vão ser negativos. Qual é a segunda hipótese? E b maior que zero. Então, esse caso aqui, para o qual b é igual a zero. Perceba que ele é equivalente ao caso em que todos os coeficientes desse lado são positivos e esse b é negativo, certo? É só multiplicar por menos um dos dois lados. Tudo bem. Vamos lá. Se eu tenho esse lado positivo e esse lado todo negativo, vamos fazer o estudo das projeções. Aliás, nesse caso não é necessário. Vamos prestar atenção. Eu tenho aqui um número elevado ao quadrado, um número elevado ao quadrado e um número elevado ao quadrado. Números elevados ao quadrado são sempre positivos, certo? Então, eu tenho um número negativo multiplicando um número positivo. Isso sempre vai dar um número negativo. E aqui eu tenho o quê? Uma soma de números negativos. Uma soma de números negativos dá o quê? Um número negativo. Só que aqui a hipótese que ele está me construindo é que b é positivo. Isso aqui é um conjunto vazio. Por quê? Não existe solução para o qual esse número é negativo e esse número é positivo, certo? Aliás, aqui ele fala que é maior que zero necessariamente, então nem zero poderia ser. Tá bom. A segunda hipótese que ele me dá é b igual a zero. Bom, agora a gente está conversando. O que eu acabei de falar para vocês? A única solução aqui possível seria b igual a zero. E aí, no caso, x, y e z também seriam igual a zero, né? Mas como na primeira ele me fala que é maior que zero, eu não posso considerar conjunto vazio. Na segunda, ele me dá exatamente essa possibilidade, b igual a zero. Ok, se b igual a zero, qual é a única solução possível? Aqui, x' igual a y' igual a z' igual a zero. Por quê? Porque aqui é uma soma de números negativos. Uma soma de números negativos nunca vai dar zero. Só se tivesse um positivo no meio, mas ali são todos negativos. Tá bom? Então aqui, x' igual a y' igual a z' igual a zero. E isso aqui é o quê? É um ponto. Tá? O ponto da origem. Tá bom. Segunda hipótese que ele me passa. Se A é positivo, e aí a minha equação vai ficar como? Menos 5x ao quadrado, mais módulo de a, y quadrado, mais menos 7z' ao quadrado, igual a b. Ok, nesse caso a gente tem dois negativos e um positivo, tá? Isso vai mudar as coisas. E aí, qual é a hipótese que ele me dá para o b? Que b é igual a zero. Tá bom. Agora sim, vamos analisar as projeções. Aqui é necessário. Como é que é a projeção em XY? O que é analisar a projeção, né? A projeção é o seguinte. Eu tenho aqui x, y, z, tá? Sistema cartesiano.
x, z. Aqui é y. E aí eu quero que vocês olhem, essa parte aqui é a minha projeção em x, y. Então ela é o quê? Ela é quando z vale 0. Assim como essa aqui é a minha projeção em y, z, que ela é quando x é igual a 0. E essa é a minha projeção em xz, que é quando y é igual a 0, tá bom? Então eu estou analisando a projeção x, y, que é quando z é igual a 0. Ou seja, a minha equação ela fica da forma, vou botar aqui que fica mais fácil. Menos 5x quadrado mais módulo de y ao quadrado igual a 0, porque b é igual a 0. Né? Isso aqui fica com 5x quadrado é igual a módulo de y ao quadrado. Então, eu tenho que o módulo de 5x, raiz de 5x, é igual a módulo de raiz de y. Isso aqui é uma equação dessa forma aqui, tá? Eu estou trabalhando com os dois módulos. Então, eu tenho o módulo tanto positivo quanto o módulo negativo. Isso são um par de retas concorrentes. Agora, a projeção em YZ vai ser igualzinha, né? Porque eu vou ter a mesma coisa, só que em vez de ter o x ali, aqui eu vou ter o z, né? E aqui é menos 7. Mas tudo bem, a lógica é a mesma. Então, a projeção em YZ, eu também vou ter um par de retas concorrentes. Tá? Agora, para analisar o xz, aí eu já vou ter alguma coisa diferente. Por quê? Tanto o coeficiente do x como o coeficiente do z são negativos. Então, eu tenho o meu menos 5x ao quadrado, menos 7xz ao quadrado igual a 0. Isso pode ser equivalente a 5x ao quadrado mais 7z ao quadrado igual a 0, né? Porque como está multiplicando por 0, tanto faz se eles são positivos ou são negativos. Tá? Isso aqui é uma elipse. Tá bom? Se isso aqui é uma elipse, eu vou ter uma figura em que isso aqui é z, não, isso aqui é y, isso aqui é x, isso aqui é z. Então eu vou ter uma figura em que eu tenho retas concorrentes nesse plano, retas também concorrentes nesse plano YZ, certo? E o que eu tenho no meu plano XZ, né? Nessa altura aqui. Eu tenho elipses. Tá bom? Isso aqui é um cone. Tá? Tá meio mal desenhado, mas isso é um cone. Então, aqui eu tenho uma solução vazia. Aqui eu tenho uma solução única. E aqui eu tenho um cone, de fato, só que de diferentes raios e aberturas. Aliás, o raio ele está definido, né? Mas a abertura depende do A, porque a abertura é justamente o meu Y. Então, eu tenho aqui infinitos cones. Para cada valor de A, eu vou ter um cone diferente. Tá bom? Então, vamos analisar agora as afirmações do enunciado. 1. Se A negativo, aqui, e B positivo, a solução não possui solução verdadeira, solução vazia, né? Que a gente tinha acabado de falar. Então, a 1 é verdadeira. Segunda, se A negativo, aqui, e B igual a 0, aqui, então a equação não possui solução.
falso. A equação possui uma solução. Ela é única, mas ela existe. A segunda é verdade, falsa. Ai, pai do céu. A segunda é falsa. Ok. E a terceira? A terceira é, se A é positivo e B é igual a zero, então a equação possui infinitas soluções, que era o que eu tinha acabado de falar aqui. Então, a terceira é verdadeira. E aí eu fico com 1 e 3 verdadeiro, alternativa